Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts, because in order to the process is take off. Eu sei que a vinheta tá aí, Bruno, não tem nada a ver com o som que a gente tá fazendo, mas vale a homenagem, porque a gente não tem mais música da semana, porque senão o YouTube bloqueia nossos vídeos, então agora é só nossas músicas originais, entendeu? Pagar as contas, né? Então tem que fazer do jeito que o YouTube aceita. Ah, que semana passada a gente falou da morte do Kim, nessa semana a gente vai falar da morte do Ed Van Halen. Ó, viu, Bruno? Simula o solo, Bruno, vai a velocidade do Ed Van Halen. Vai! Ah, moleque! É, meu amigo, com a vinheta super especial está começando mais um Piloto Central, o seu podcast semanal que retrata as notícias da semana com bastante filosofia, antropologia, solos de guitarra, tapping, óculos escuro, bandana que parece mais o Bill Marx e um pouco Van Halen, e com não sei o que aí mais, Bruno, mas é isso aí, o Piloto Central tá aqui falando de tudo que você gosta de saber e aquilo que você nem sabe, mas vai gostar de saber quando ouvir a gente falar. E por isso eu digo que eu sou a Silas Lima! Eu sou o Bruno Moreira. E sobe a vinheta! Em homenagem ao Van Halen, bandana minha, só pra quem tá no YouTube vai ver. Cara, eu fiquei parecendo mais o Bel Marx. Saiu! Teclado aqui, hein? Pra quem tá no Spotify, tô tocando teclado. Ai, deixa eu tirar essa bandana ridícula aqui só um minuto. E esse óculos que era só pra fazer uma homenagem ao senhor Ed Van Halen. É semana triste, meu amigo. Semana triste. Sei lá, eu só usei óculos porque dá a sensação de que você é rock and roll e eu quero mostrar um óculos novo que eu tenho bonito. É isso que eu queria fazer, entendeu? Essa é a verdadeira intenção. Eu nem me importava com o Ed Van Halen, só queria mostrar o óculos bonito novo que eu tenho. E se você que tá ouvindo aí pelo Spotify ou pelo Deezer, saiba que a gente tá fazendo coisas muito legais nos vídeos pelo YouTube. Então, se vira, ouça lá. Mas vamos embora, você já reparou que o Vitor não tá aqui hoje, nos abandonou mais uma vez. Ô, Vitor, caramba, que triste. Foi ficar um pouco ali com a família. Mais um beijo, Vitor, e semana que vem ele tá de volta. Eu quero mandar 2 abraços especiais, já que é a nossa sina, a nossa tradição, a nossa... Como a gente pode chamar isso aqui? Uma tradição, é um ritual, o que mais, Bruno? Me ajuda. É o quê? Uma liturgia. É uma liturgia, quase um culto, quase uma sessão espiritual, mística, milenar, né? Olha que junção. Nada mais do que tudo isso e um hábito. E um hábito, entendeu? Um costume que a gente tem de mandar abraço nesse programa. Eu quero mandar abraço pro Renan, que essa semana mandou uma mensagem dizendo que ouviu um dos episódios antigos que a gente falou sobre a Bolsa de Valores. Então, se você tem interesse, vai lá, faça que nem o Renan e segue a gente lá e ouve a gente. E o Bruno também quer mandar um abraço especial para uma coisa que é dele, bem pessoal aí. Fala aí, Bruno. Quero mandar um abraço pro seu Marcos. Ah, muito bom. O seu Marcos tem alguma informação além de seu Marcos? Quem é seu Marcos? Quer mandar só um abraço e ele já sabe quem é. Ele vai saber quando ele ouvir. Ah, garotão, ele sabe quem ele é. Mas se você manda um abraço pro seu Marcos, eu me permito mandar um abraço pro meu Marcos. Pro nosso Marcos, né? E pro todos os Marcos de todas as pessoas. Ah, é óbvio. Pro Marco Zero. Queria mandar um abraço pro Marco Zero também. Que fica no centro da capital. É verdade. E um abraço para todos os MCs, que é a abreviação de Marcos. Ai. E dessa onda, um abraço pro seu Jorge, pra minha mãe, pro seu amigo, pro nosso irmão, é verdade? Isso fica aí. Da galera, que é de todo mundo. Ah, moleque, ir pra praça, que ela é muito nossa. A praça é nossa, que é muito nossa. E aí, nessa onda, vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente, Twitter e Facebook, @Piloto Central.
E no Instagram é @piloto_central. Lá a gente coloca vídeos sobre trechos dos nossos episódios, a música da semana não tem mais, né? Mas a gente coloca os livros da semana, textos de referências do que falamos aqui nos episódios, e também tem o nosso site, que é www.pilotocentral, ou Solete Central, é www.pilotocentral.com.br, ok? Por sinal, você já viu que o Faustão, ele sempre fala ali ele sempre começa falando muito bravo e depois termina bem devagar, quando ele vai falar de um site, tipo, ele vai fazer a propaganda da Redcard, eu nem sei porque eu vou fazer, olha que coisa ridícula, mas eu vou fazer isso aqui, que ele fala, amigo, comprei na Redcard, www.redcard.com.br, brincadeira, ô louco, é muito igual, né, cara, eu fico muito encantado com a imitação que eu faço do Faustão. E por fim, a gente tem o YouTube, toda segunda-feira o episódio sai lá no YouTube, então segue a gente, clica aqui, ó, no sinalzinho, no sininho, segue a gente, divulga, e para nos ouvir, Spotify ou Deezer ou vídeo no YouTube toda segunda-feira e no Deezer e no Spotify o episódio sai toda sexta-feira ou sábado quando a gente bem entender, porque é quando a gente quer, a gente às vezes tá cansado, não quer gravar de sexta, dane. É isso aí ou não é, Bruno? É isso aí e tudo aquilo que não está aqui. Ah, moleque, e se não fosse nada disso aí seria... A notícia é, segundo dados do site Worldometers, que é o site que a gente utiliza desde o início da pandemia para divulgar dados a respeito da Covid, o mundo chegou à incrível marca de 37 milhões de casos de Covid-19, com cerca de 1 milhão e 70 mil mortes. Os Estados Unidos continuam sendo um país com maior número de casos e assim, tá difícil de baixar o número de casos nos Estados Unidos, a pandemia está muito estável no alto nos Estados Unidos, é um grande problema. Então, os Estados Unidos está para alcançar a marca de 8 milhões de casos nos próximos dias, ou já são 7 milhões e 888 mil. A China também vem com uma crescente de casos assustadora, são mais de 6 milhões de casos, alcançando a marca dos 7 milhões, provavelmente amanhã, no próximo dia. Hoje são 6 milhões 977 mil, e o Brasil vem em terceiro lugar no número de casos, com 5 milhões e 55 mil casos, e a Rússia é o quarto país dentre os que passaram 1 milhão de casos. Entretanto, o Brasil ultrapassa a Índia no número de mortes. Os Estados Unidos têm 218 mil mortes, o Brasil 149 mil mortes e a Índia tem 107 mil mortes. Fazendo o nosso giro pelo mundo, a gente tem uma situação bem estável na Oceania, né? A Austrália e a Nova Zelândia controlaram muito bem a pandemia, eu acho que isso já é fato. Na última semana, a primeira-ministra da Nova Zelândia, mais uma vez, ressaltou o quanto o país venceu a pandemia com a ideia de eliminar o vírus, e isso foi um sucesso. Só um minuto, deixa eu dar uma tossida aqui. Não é Covid, tá? Prometo. Coronavírus! Coronavírus! A Ásia e a Europa passam por novas ondas, que a gente não sei se a gente pode chamar de segunda onda. Muita gente está dizendo que não é uma segunda onda, porque hoje são casos mais isolados, são distúrbios isolados e localizados, e que podem ser tratados hoje com muito mais eficiência, porque já se sabe muito mais sobre a doença, de como combatê-la e de como fazer os isolamentos do que se sabia há 6, 7 meses atrás. E passa por essa situação. A África, segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a África vai necessitar de um aporte financeiro de 345 bilhões até 2023 para superar a crise econômica criada no continente. Ela passou muito bem pela pandemia no termo sanitário, que é o que mais importa, que é a preservação da vida das pessoas. Entretanto, ela vai precisar de uma ajuda, de um aporte para ter uma recuperação econômica devida a todo o agravante dano causado pela pandemia na economia global, não só na África, mas a África sabemos que é um continente de infraestrutura inferior e de desenvolvimento, e então vai precisar de um aporte financeiro maior. As Américas, que é o grande problema, e hoje eu traço um retrato quanto nas Américas, que está se estabilizando e invariavelmente em alguns lugares
o número de casos e de mortes tem decaído, os registros da pandemia têm caído, mas na América Latina como um todo, exceto talvez o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, há uma crise, além da crise da pandemia, uma crise econômica e política. Peru, tivemos quase uma renúncia, ou deporte, um impeachment do presidente atual, no meio da pandemia. No Chile, os protestos contra o governo voltou a crescer. Na Bolívia, a situação estável, desde a saída do Evo Morales, ainda persiste. No Equador tivemos cenas calamitosas, o governo não conseguindo atender a demanda, então se mistura a crise da pandemia, uma crise política e uma crise econômica. Segundo a ONU, as quedas no PIB da Argentina, do México e do Peru são altíssimas, né? Seria 9,9 na Argentina, 10,5 no México e 14 no Peru. Os países que saíram bem sem crises econômicas e se portaram muito bem diante da pandemia na América Latina foram o Paraguai e o Uruguai, por características que eu acho que não se convém, a gente pode até olhar depois, vocês podem pesquisar depois, mas são países que conseguiram sair muito bem da pandemia, economicamente e sanitariamente dizendo, obviamente dentro das condições do mundo, dentro da crise que se instaurou no mundo. Bruno, fica à vontade aí para você fazer seus primeiros comentários, porque eu já falei pra caramba aqui e vou tomar uma água. Essa semana a gente teve um comentário do doutor em microbiologia e fenômeno youtuber, que é o Átila Marino. Ele disse em um vídeo para as pessoas saírem com cuidado. E o que significa sair com cuidado? Cada um tem o seu cuidado, então ficou um pouco vago o que é, né? Tem gente que se embrulharia num plástico bolha e sairia, e tem gente que só sairia andando sem máscara, tossindo a mão e segurando a barra do ônibus do metrô. E então ele fez outro vídeo falando que sai com cuidado e o cuidado mínimo seria uma máscara e pensar em quem é que está na sua casa morando com você, né? Se você mora junto com pessoas idosas, mais motivos para você nem sair. Então, a gente está vendo uma retomada de várias e várias atividades, em algumas cidades mais do que as outras, e as pessoas começaram a ir em restaurante e dar uma voltinha e tal. Então, há uma retomada, né, das atividades de forma geral. Tem coisas que ainda não dá para fazer, sei lá, pista de dança não dá para você liberar, né? Não dá para andar pelado na rua mais, é um absurdo. Mas acho que antes da pandemia só dava para fazer isso no carnaval. Ah, entendi. Tá certo. Entendeu? Então não vai dar nem no carnaval esse ano, né? No próximo. Mas, Bruno, é fato, né? São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, entrou na fase verde, que é a segunda fase mais flexível do Plano São Paulo de combate à pandemia. Então, você tem umas fases que determinam o grau de flexibilidade que a cidade tem, e o segundo grau mais leve é a verde, e depois tem um que é, tipo, você está totalmente recuperado da pandemia, que seria o azul. São Paulo entrou nesse plano verde, ou seja, vai poder reabrir museus, o exemplo, vai ter uma exposição muito legal aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, na Pinacoteca, uma exposição das artes dos gêmeos, que são aqueles grafiteiros brasileiros conhecidos mundialmente, vai começar no dia 15 de novembro aqui na Pinacoteca de São Paulo, então vai reabrir algumas coisas, ainda não dá para shows, né, que faz uma aglomeração gigante, não dá para ir para o Rock in Rio, né, não vai ter isso, mas o que você acha? Você faz juízo de valor disso ou você, cara, a gente vai ter que se adaptar porque não dá pra gente viver trancafiado mais tanto tempo? Se os números... eu vou dar, já que você falou, porque eu vou dar... Assim, se a gente tem a evidência de que os números estão baixando e tem um plano que equaliza a situação das cidades, como tem em São Paulo, encarar, acreditar na evidência, acreditar no plano científico criado pelos médicos para determinar as ações da cidade, as ações públicas, né, o que deve ser aberto ou não, ou você acha ainda que ainda é muito prematuro e a gente deveria se precaver mais, não flexibilizar tanto? Eu acho que são vários
fatores. No último episódio, a gente comentou, por exemplo, das escolas públicas, que era o único lugar onde algumas crianças tinham refeição. Então, a gente tem muitas crianças sem refeição, por exemplo. Muitas crianças que podem estar sendo assediadas, porque a criança era assistida pelos professores, pelos funcionários da escola, né? Aí qualquer coisa você aciona o conselho tutelar e coisa e tal. Então, há muitas coisas que precisam ser asseguradas também, né? Eu sei que o coronavírus é uma questão muito importante, mas a gente sabe que já é possível ter um controle, existe coronavírus ainda, ele pode se espalhar, pode ter outras ondas, mas há outras questões que também são muito importantes e que só podem ser assistidas, no sentido de haver uma assistência, né? Só podem ter uma assistência quando as atividades estão funcionando, minimamente funcionando, presencialmente. Então, tanto pessoas que ficavam em casa e estavam sofrendo violência psicológica, a comunidade LGBT tem vários planos para tentar lidar com isso, né? Porque, imagina, você tem não sei qual, eu peço desculpas porque eu não sei a forma correta de falar se é orientação sexual, designação sexual, enfim, você está numa família que discorda de quem você é. Essa é a questão, né? Você gosta de alguém do mesmo sexo, você nasceu homem, mas você não se vê dessa forma, enfim. Você é uma coisa e a sua família discorda de quem você é. Você sofre uma pressão psicológica imensa com isso. Então, todas essas coisas, elas devem ser levadas em contas e elas precisam ser assistidas. Não dá para você ter um assistente social dentro da casa dessas pessoas. Não pode. Então, você precisa que essas pessoas possam ir até o assistente social, que haja um núcleo, um lugar que essas pessoas possam ir e serem cuidadas, né? Então, e só o fato de essas pessoas poderem sair de casa e se ocupar de outra forma já é um alívio a essa pressão psicológica sofrida pelos familiares, por qualquer outras coisas, né? Você uma pergunta, né? Mais uma provocação. Mas você acha que essas questões particulares são questões mais particulares do que gerais, né? São questões muito pessoais, de problemas familiares, ou nesse exemplo que você deu. Elas devem ser levadas em consideração quando você pensa numa política sanitária? Ou você só está dizendo isso devido a gente já ter protocolos, a gente já está há muito tempo dentro de casa, e agora a gente precisa considerar isso também nas medidas que a gente vai fazer, pensando na sanidade social, vamos dizer assim, eu não sei se existe um termo, na sanidade coletiva, né, no espírito ali da sociedade, enquanto saúde, né, saúde mental, que a gente está é muito fácil detectar os males do corpo, né? Você consegue quimicamente, mas há males que não são detectáveis, há doenças que não são detectáveis através de exames, elas são detectáveis através de análises de um psicólogo, né? Há males mentais que um psiquiatra consegue detectar e remediar, mas há males mentais que o remédio não dá conta, são questões mais humanas, menos. É, como se chama as matérias de medicina? São as humanas, as exatas e as Biológicas? biológicas. É uma questão menos biológica, uma questão até mais humana. Eu não sei dizer se o psicólogo, por exemplo, não sei se talvez eu esteja falando uma besteira aqui, mas ele não faz uso de remédio, né? Ele faz uso da análise de procedimentos clínicos mais humanos. Você acha que é isso? Assim, a gente tem que pensar nisso agora ou a gente só está fazendo isso mediante ao contexto? Eu acho que desde o início da pandemia, essas coisas deveriam ser cuidadas, né? Por exemplo, existe uma campanha de que para o câncer não há quarentena, porque a pessoa que tem câncer ela precisa sair de casa para fazer quimioterapia. Não dá para ela ter os equipamentos de quimioterapia que são radioativos, precisam de paredes especiais, enfim, precisa de uma edificação especial para ela fazer a quimioterapia. Então, ela precisa sair e ir até o hospital.
os contatos das pessoas que eu conheço que fazem quimioterapia diziam que teve uma época aqui na São Paulo capital que eles fecharam algumas ruas principais para evitar a saída das pessoas de casa, né, no lockdown mais fechado. Lockdown mais fechado é até um pleonasmo, mas vocês entenderam. E elas tiveram que se virar, dando a volta na cidade inteira para chegar a um ponto, porque o policial dizia, eu não posso liberar vocês. Ah, mas eu tenho horário para fazer a quimioterapia. Eu estou dando isso como exemplo de que algumas questões, elas atravessam a questão sanitária. A questão sanitária é uma, a questão psicológica é outra, se você precisa fazer uma cirurgia é uma questão. Tudo isso deve ser visto pela administração. O papel da administração é saber conjugar tudo isso, certo? Por isso que o administrador, ele não tem que entender de cada coisa específica, ele tem que entender um pouquinho de cada coisa, mas principalmente de administrar, né? Eu não vou falar gerir, porque esse termo gestor está muito Gestor. gastado, né? Tá muito Eu sou gastado. gestor, João Dória. Então, a administração ela tem que saber lidar com isso. Então, eu acho que as pessoas, a questão da violência doméstica devia ser cuidada desde o começo da pandemia, de alguma forma, né? Eu sei que é Mas difícil. dessa forma, você. Só para entender, você acha então que o lockdown inicial, as medidas iniciais, elas foram exageradas? É isso que você quer dizer ou não? Não exageradas, mas elas não foram interdisciplinares, eu acho. Entende? Explique-se. Interdisciplinar no sentido de que a gente realmente pensou na saúde de todos de forma geral, para evitar que as pessoas pegassem coronavírus, mas, por exemplo, a saúde do adolescente que passa no período da adolescência por um momento muito difícil de formação de identidade, e em algumas famílias isso é muito difícil, e eles teriam uma certa assistência na escola, eles não têm mais, entendeu? Então, eu não sei, não tenho números para falar, mas, por exemplo, se a gente descobre que a taxa de suicídio aumentou, sabe? A gente tem que ser talvez utilitarista nesse momento, porque é um momento de guerra. Claro, a gente tem que ser utilitarista no sentido de que vamos preservar o máximo de vidas possível, porque a vida é o mais importante. Entendeu? Vocês podem ver que eu não estou falando, porque a economia, eu acho que a economia tem que ser cuidada também, e por isso que houve injeção de dinheiro público nas empresas. Mas, em primeiro lugar, a gente pensa na vida, porque é possível ressuscitar a economia, mas Não é uma possível vida. ressuscitar a gente. Isso aqui é só assinar o papel, tá? Depois que você assinou, você passa ali na sessão de ressuscitamento, tá? E, Não Não então, entendi, ficou claro. eu acho que Não, a vida devia ser pensada de forma utilitária, mas do total. Pensar também. Eu sei que houve campanhas em alguns países até para você diminuir a violência contra a mulher, porque sabe-se que aumentou muito durante a quarentena a violência contra a mulher. Então, essas coisas precisam ser vistas. E com uma liberação, um afrouxamento, mesmo tendo cuidado, e essas coisas podem ter uma assistência maior, né? Mas com a sua provocação, o que eu quis dizer é que sim, desde o início, essas coisas têm que ser pensadas. eu acho que o Brasil passar por essa situação de calamidade sanitária, né, só escancarou as deficiências e mazelas que o Brasil tem, né? O Brasil tem muitas mazelas, e aí, cara, é quase impossível, já é impossível, eu acho, ou muito difícil, na totalidade, eu acho que países desenvolvidos conseguem gerir isso de maneira melhor, mas em países em desenvolvimento, você conseguir abarcar, abranger todas essas interdisciplinas, né? Eu vou fazer aqui um lockdown, mas eu preciso olhar para o aumento crescente. O aumento crescente é também outro pleonasmo bacana, né? Pro aumento
dos índices de violência contra a mulher. E aí você fica, cara, o índice de violência contra a mulher deveria ser baixo já no natural, né? Ele já é alto, sem pandemia, e aí se agrava, a gente não tem condições de fiscalizar, de criar programas que protejam a mulher, protejam o adolescente e protejam as pessoas que possam ter problemas, distúrbios mentais com o lockdown, né? Então, a gente tem aí um tecido social assim muito cheio de machucados, né? Que se escancaram em momentos assim. Eles se já não eram claros para as pessoas, né? Apesar que, assim, eu nem sei se, mediante ao contexto, as pessoas vão ter essa consciência ou não, né? O Brasil parece que quem se preocupava vai continuar se preocupando e vai se preocupar mais, e quem não se preocupava talvez nem tenha mudado a sua preocupação, assim, no contexto geral, né? A gente não teve muitas mudanças políticas, a gente não teve mudanças, pelo menos segundo as pesquisas, é muito claro, assim, que a gente continua no mesmo cenário, a pandemia mudou pouco o cenário político do país. Não, eu acho que mudou muito, Silas. Pode ser, talvez a gente Eu acho veja que isso mudou muito, nas... bastante mesmo, inclusive com novos vetores políticos, né? Porque ao mesmo tempo que o começo da pandemia desgastou o Bolsonaro, a popularidade dele diminuiu, deu para ver bem aqueles 30% fechadinhos assim, e estava diminuindo. Quando foi liberado o auxílio e foi estendido, a gente teve um aumento, né? Foi para 40%, se eu não me engano. Então a gente teve aí o começo da pandemia e depois o auxílio emergencial, que esse auxílio no seu fundamento, né? O princípio elementar do auxílio emergencial É o Suplicy todinho. é o coronavírus, é o lockdown, a quarentena. É que agora ele está se estendendo por vários outros motivos, mas o É, princípio dele é esse. mas então, eu voltou aos 40% que ele tinha quando eleito. Mas eu acho, ô Silas, eu acho que agora são outros eleitores. As pessoas que É que falam, fica, eu agora votaria nele, vai ficar são. muito subjetivo, né, agora, né? Mas pode ser, porque eu também não tenho, é mais uma impressão mesmo, você tem razão. Pode ser que você tenha razão. Eu acho que a gente só vai conseguir enxergar isso nas próximas eleições, talvez. E talvez não, né, porque vai estar muito tempo, né? Talvez as eleições municipais, num contexto geral, demonstrem alguma coisa pra gente, né? Mas a minha impressão é que não mudou muito o cenário, o quadro político, sabe? Eu não consigo ver alguém que não tenha votado no Bolsonaro, que não votou no Bolsonaro, mudou. Olha, agora ele agiu legal, vou votar nele. Acho que mantém o mesmo quadro, sabe? Mas vamos ver. Pode ser que não. Vambora, seguimos. Puxa o carro. A notícia é o decano do STF, ou seja, o ministro mais antigo do Superior Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu antecipar a sua aposentadoria. O Celso de Mello deveria se aposentar no dia 1º de novembro, quando ele completa 75 anos, e ele é obrigado a se aposentar, é uma aposentadoria compulsória por lei, que quando o ministro do Supremo Tribunal Federal atinge os 75 anos, ele deve abandonar o cargo e se aposentar compulsoriamente. Ele decidiu antecipar para o dia 13 de outubro, que é a próxima terça-feira, devido a questões de saúde, ele decidiu tomar essa decisão. O que vai acontecer agora é que uma nova vaga vai se abrir e segundo o rito, segundo a Constituição brasileira, é uma vaga que deve seguir uma indicação do presidente, que já foi protocolada no Diário Oficial, que é o Cássio Marques, que é um desembargador do Piauí. E esse desembargador deverá ser sabatinado pelo Senado, pela Comissão de Justiça do Senado, e uma vez sabatinado e aprovado, ele se torna o novo ministro do Superior Tribunal Federal. Só para relembrar, o Celso de Mello, ele entrou na primeira turma do STF brasileiro pós período de redemocratização. Ele foi nomeado, tanto que nem foi indicado, né, não teve sabatina para ele foi nomeado pelo então presidente na época, José Sarney, em 1989. Então ele era o ministro com mais tempo de atividade na casa, e ele foi muito conhecido ao longo do tempo por ser muito respeitado na comunidade jurídica, por ser bastante discreto. De fato, o Celso de Mello talvez não seja o nome
dos mais comentados dentre os 12 ministros, 11 ministros, e ele tem atuações relevantes, e nesse momento ele cuida daquela investigação a respeito da possível interferência do presidente. A minha interferência é na PF, no prato feito. Eu falei dos botecos brasileiros. Vou interferir no PF. Eu vou tirar o ovão, o zoião e vou pôr um bife a cavalo. Da possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, era o inquérito que ele estava cuidando. E aí nasce uma prerrogativa, né? Geralmente, quando o ministro deixa e um novo ministro é indicado, esse juiz indicado assume os casos do ministro anterior. Ou seja, o caso da possível interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, se seguir o rito, deverá ser assumido pelo novo ministro indicado pelo Bolsonaro. Há um conflito de interesses aí, mas o Luiz Fux, que é o atual presidente do STF, já indicou que deverá quebrar esse costume, essa tradição, e vai sortear esse caso para um outro ministro para não ter conflito de interesses. Bruno, não sei se você quer fazer um comentário a respeito do Celso de Mello, ou se a gente pode aqui dialogar a respeito da justiça e a respeito do quanto do protagonismo que o STF ganhou nos últimos anos no Brasil, provavelmente desde o mensalão, né? A gente sabe os nomes de alguns ministros, né? Joaquim Barbosa, Edson Fachin, Dias Toffoli, Carme Lúcia, Rosa Weber. Então, é Rosa Weber? É Rosa Weber, né? Porque eu tô achando que é Rosa Parks, a história lá do Martin Luther King. Vai que eu dou essa gafe, né? Então, o que você acha? Diz aí. É bom isso? É ruim? Se você quiser falar também do Celso de Mello, fica à vontade. Bom, primeiro, sobre o Celso de Mello, eu queria agradecer, obrigado lá por você ter mandado aquele uninho, precisava tirar aquele fogão lá, não dava para ficar, então depois a gente troca aquele churrasquinho lá, eu vou aí. Eu tenho que agradecer também, Bruno. Eu lembro que eu meti uma ação para poder comprar um produto específico aí, né? Um produto verde, uma erva natural, para ver uma liberação ali, liberou, bacana. Agora comprei essa erva natural, boa. Eu cheguei no médico e falei, ó, qual é a doença que se cura com essa erva aqui? Uma erva aí verde, muita gente gosta. E aí o médico falou, são essas doenças aqui. Eu falei, tenho todas elas. Aí ele me deu um diagnóstico, entendeu? Tenho todas elas. Aí ele me deu ali uma receita e eu consegui a liberação lá no STF. Obrigado, viu, Celso de Mello? Só queria agradecer. O Melinho, né? O Melinho, como a gente chamava na pelada, eu né? chamo de Celcinho, mas alguma pessoa chama de Melinho. Melinho. É que a gente não é da mesma turma. Você Você joga conhece futebol com ele, a gente joga buraco. Então, festeiro. Muito sarreiro, hein? Muito sarreiro esse Celso, hein? Decano é porque ele tinha tanta festa para ir que ele dava o cano em algumas. E aí ficou esse apelidinho aí. Carlos Alberto, bela piada, Carlos Alberto. Vai, trouxa. Então, sobre a substituição, que na verdade posso chamar de substituição, não tem problema técnico nessa palavra, mas eu acho que a questão da saída de um e entrada de outro é porque o movimento, teoricamente, mais virtuoso do presidente do executivo indicar alguém para o judiciário, o executivo é quem executa a lei, quem faz a administração, é meio que ali o cara que vai falar como que vai implementar uma lei, por exemplo, tem que varrer a cidade dia sim, dia não. Ele vai falar, tá, então vamos ver aqui como que vai ser essa varreção, tá? E o judiciário, ele interpreta a lei que já existe, ele não faz a lei, ele interpreta a lei que já existe, e, além disso, existe na ideia de repartição dos três poderes um conceito de que os três poderes um deve balancear o outro. Então, o executivo pode fiscalizar o judiciário pode fiscalizar o executivo, e o legislativo a mesma coisa. Entendeu? É constitucional, e a ideia de existir três poderes é para que um balanceie o outro,
para não haver muito poder em um ou muito poder em outro, né? Então eles vão forçando o poder do outro para sempre ficar ali equilibrado. Então, se o presidente do executivo ele faz a indicação para alguém do judiciário, ele vai fazer a indicação de alguém que vai fiscalizá-lo e vai tensionar o poder contra ele mesmo. Para essa indicação ser virtuosa, ou seja, haver virtude moral nessa indicação, o presidente devia indicar alguém que pode se contrapor a ele, ou seja, que é crítico, ele devia indicar algum crítico a ele, se ele dá valor ao sistema dos três poderes. A gente já viu, isso acontece muito em outros países, e no Brasil também já aconteceu. As indicações de vários presidentes se opuseram a eles, entendeu? Joaquim Barbosa é um caso clássico. Pode dar o exemplo, Silas, para quem não conhece. O Joaquim Barbosa foi o ministro indicado, que a gente começou a chamar de Batman, lembra? Que ele usava uma capa preta bonitona, né? Aquela toga, que foi indicado pelo presidente Lula e foi talvez o principal algoz nos julgamentos do mensalão, né? Que o PT era acusado. Então, isso é um exemplo caramba! Exemplo clássico Tabajara. Seu Crei, é um exemplo clássico. Um exemplo clássico do problema. Vai, mas o exemplo clássico disso é o que o Silas acabou de dizer, e que é a significação de uma instituição, que é o Executivo, o Poder Executivo Federal, que cria vetores críticos que vão se opor a ela, porque isso é valorizar o sistema tripartidário do poder, entendeu? Então, quando o Bolsonaro fala, eu vou indicar ele porque ele está completamente aliado a mim, ele não está tendo isso em vista, ele não está querendo que continue balanceado, né? Existe um livro do Brasil, na bibliografia de interpretações brasileiras, essa não é a minha indicação de hoje, mas chama O Dono do Poder, e ele analisa essas coisas, eu acho que é do Raimundo Faoro, salvo engano, depois a gente pode verificar isso, mas ele fala de várias formas que tiram essa balança dos poderes, e, por exemplo, se o presidente do executivo, que agora é o Jair Bolsonaro, ele consegue dobrar algum desses três poderes, ele tem todo o poder na mão dele, entende? Porque se você tem três poderes, ou seja, são três pilares que sustentam, né? Ela se opõe uma à outra, e assim você consegue deixar uma mesa, que seria o Brasil, em pé. Se você domina duas, você pode colocar para onde você quiser essa terceira coluna, que não está sob seu poder. Você só precisa de duas. Então, se o Bolsonaro ele consegue influenciar alguma coisa no judiciário, ele não está favorecendo essa tensão que eu estou tentando explicar entre os três poderes. Tentando não, você explicou muito bem. Só para contextualizar, a ideia da tripartição de poderes, ela surge com os gregos, né? Aristóteles e Platão chegam a falar. O Aristóteles fala na Política, o livro A Política, e nesse livro a ideia do Aristóteles era a tripartição dentro de um mesmo governo. Então, Aristóteles dizia que um governo deveria ter três partições, que seriam essas três partições: uma deliberativa, uma executiva e uma judiciária. O John Locke, anos depois, também no século XVIII, vai falar de uma divisão entre um poder executivo e o poder legislativo, só duas divisões. O Montesquieu da Massa, que é um filósofo também iluminista do século XVIII, é o que apresentou a ideia da tripartição dividida em três instituições diferentes, apartadas uma das outras. E esse é o modelo mais aceito hoje em dia. E na cabeça do Montesquieu era de que se o poder executivo e o legislativo estivessem juntos dentro de uma mesma instituição,
a gente teria um risco muito alto de a gente ter um cerceamento da liberdade, um despotismo, né? Então, se você tem esses dois poderes numa mesma instituição única, você corre um sério risco de ter um déspota em algum momento no poder. Então, você separa esses três poderes, cada um com a sua função, para que eles se equilibrem, como o Bruno muito bem explicou. Só para tentar explicar o que é cada um desses três poderes, baseado na ideia de Montesquieu, o executivo é responsável por fazer cumprir as leis de um Estado, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro, é a função desse poder, representado pelo presidente da República e seus ministros. O legislativo, que seria as câmaras do Senado e dos deputados, são responsáveis por aprovar e alterar as leis de um Estado. Elas criam, aprovam e rejeitam leis. E o poder judiciário é o responsável por interpretar as leis, que é o que o STF faz, é a resposta final a respeito da interpretação da lei. A gente já viu vários julgamentos, eu acho que um dos últimos é a respeito do que a Constituição diz a respeito da prisão em segunda instância. A gente teve uma votação para definir, eles não poderiam dizer se eles eram a favor ou contra, eles só poderiam dizer o que, na opinião deles, os ministros, o que a Constituição diz. É possível prender alguém em segunda instância ou só depois de todos os trâmites julgados? Um exemplo. Então, a gente tem a ideia da tripartição de poderes para sempre ter um equilíbrio a fim de barrar o despotismo, o autoritarismo, barrar. E aí, quando o Bruno fala de uma obviamente que a indicação do Bolsonaro é uma pessoa que vai ter um voto dentro de um colegiado, isso é muito legal até, né? Um colegiado, a ideia de um colegiado. Então, o Bolsonaro não terá autoridade sobre, mesmo que o Cássio Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, seja uma pessoa 100% conectada com ele, como ele mesmo disse, ele é 100% conectado comigo. Diz que é contra o aborto, diz que é a favor do armamento, entre outros nortes do governo Bolsonaro, outras causas que o governo Bolsonaro defende. Mesmo que o Cássio Marques seja 100% aliado com o Bolsonaro, ele terá o poder de um voto nas grandes questões do STF, nas grandes questões de interpretação da lei no Brasil. Você queria falar mais alguma coisa, Bruno? Fica à vontade. Eu queria dar um exemplo. O que o Silas falou é muito importante, porque eu não estou querendo dizer que o Bolsonaro ele quer dominar e usurpar o judiciário. Mas eu acho que seria de bom tom ele indicar alguém que se opõe a ele, porque uma das funções do judiciário é tensionar com o executivo e com o legislativo, né, para não dar todo o poder a ele. Então, acho que é justo você indicar alguém que se opõe a você, que critica o seu governo. Afinal, você quer ter um bom governo, você tem que aceitar ser criticado, certo? Essa ideia aí, eu acho que todo mundo entende. Eu queria dar um exemplo de como que, eu não sei se é muito bem a nossa discussão, mas um exemplo de como que pode acontecer esse monopólio e usurpação do poder por um poder que consegue dobrar o outro. Por exemplo, se o executivo ele executa as leis e o legislativo tivesse dentro do executivo, ou seja, o executivo que decidisse o que acontece no legislativo, você tem alguém que executa as leis e faz as leis. Então você faz a lei que você quer executar. E se você tem um outro cenário, que é o legislativo e o judiciário, você interpreta a lei que você mesmo faz. Você é o juiz da sua causa. Entende? Então, Mesmo que a lei jogue contra você, você é a pessoa que vai interpretá-la e vai interpretá-la a seu prazer. sim, então, Super. essa ideia da divisão dos três poderes é a ideia Muito máxima. moderno, né? Muito legal, né? Eu acho muito legal. É uma ideia iluminista, as ideias iluministas costumam ser muito legais, né? Mudaram o mundo, né? Só para entender, o iluminismo é um movimento precursor da Revolução Francesa, né? Só para dar aqui um contexto, surgiu na Europa no século XVIII. Me corrija aí, Bruno, se tiver alguma, ou complementa alguma informação. E tem filósofos muito importantes da história do Ocidente, né? Voltaire, Rousseau, John Locke, Kant, o próprio Montesquieu. Então, filósofos que você certamente já ouviu o nome deles, eles todos surgiram daquela época e foram muito influentes, são influentes até hoje, né?
Sim. Enfim, é essa ideia, que é a ideia máxima de que os poderes se tensionam entre si, e para você ter alguém que tensione contra o executivo, eu acho justo você colocar. Eu também, mas tem uma coisa que eu também sou a favor, Silas, que é de haver pluralidade no colegiado. Então, se o Bolsonaro acha que todo mundo lá pensa igual, não faz mal colocar alguém que pensa diferente. Mas Uhum. alguém que está alinhado a ele tem que entender o peso dessa palavra, né? Não tem que estar alinhado a ele, tem que É. ter um alinhamento independente dele. Isso é fato. É, não, o que dá a se entender é que o Cássio Nunes não é alguém que não que seja incapacitado para cumprir a função, é um desembargador. Só para entender também esse termo, né, que a gente fala de desembargador, ninguém sabe às vezes o que é, a gente tem essa função de esclarecer. O Desembargo. desembargador é um juiz de segunda instância, tá? Que ele é nomeado também, ele é um cargo nomeado pelo presidente da República, o tanto que o Cássio Nunes foi nomeado pela Dilma, olha que como o mundo dá voltas, né? O jogo virou, não é, bebê? E aí, e ele é o responsável por. Você tem um primeiro julgamento e os desembargadores fazem uma segunda análise do primeiro julgamento. Uma explicação simples, tá? Eles fazem um segundo julgamento do primeiro julgamento. Tem uma sentença do primeiro julgamento, eles reavaliam as provas e é a instância definitiva da pena. A partir dessa instância, não é possível mais alterar se o réu é culpado ou inocente. A segunda instância determina isso, ela é a única que pode alterar a decisão, numa decisão Então, judicial de réu sobre inocente. a indicação do Bolsonaro, o que a gente comenta aqui, eu, pelo menos, o que eu quis dizer? Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. O espírito Dilma baixou em nós, né? Sou contra, né, a favor. Mas eu também acho que assim, não vejo problema numa indicação contrária, né? De pensamentos distintos. Eu não vejo problema nisso, dizendo no jogo democrático, né? Eu tenho problemas com as opiniões do Cássio Marques, mas dentro do espírito democrático ele tem o direito de exprimir sua opinião e é até salutável que ele participe de um colegiado e ele exprima a opinião, sendo que seja honesta a opinião dele, né? Que não seja uma opinião fisiológica visando apenas os interesses do corporativismo liberal, né? Que visa trabalhar em conjunto ou favorecer sempre uma turma. Eu eu, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma visão, porque assim é bem comum, como o Bruno já disse, que ministros do STF destoem do presidente que o indicou em certos momentos, que o Cássio Marques, uma vez sabatinado e aceito, preserve pela lei e julgue pela lei, mesmo quando, por exemplo, o Bolsonaro descumpri-la, que ele vote em nome da lei e ignore o fato de ter sido indicado pelo presidente. Porque é importante dizer que, após a indicação, não há nenhuma espécie de vínculo com o ministro do STF com o presidente. Como o Bruno já disse, porque a gente respeita a divisão desses três poderes. Show! Cara, acho que foi mega Telecurso 2000 aqui. Tá prelo, hein, moleque? Professor Tibúrcio Acho total. que eu vou Senta ficar aqui. fantástico, eu vou ficar aqui Porra, ensinando, moleque, professor. ó. Senta. Cruzador Vamos paciente. ensinar. Vamos ensinar o Brasil a respeito dos três poderes. E para quem se interessar, o livro onde o Montesquieu defende essas ideias é O Espírito das Leis. Eita, preula. E a notícia é, na mesma onda da combate, da divisão dos poderes, do combate à corrupção, o presidente Jair Bolsonaro, essa semana, deu uma declaração muito interessante. Ele afirmou em, em, um, em um discurso a seguinte frase: ele utilizou. É um orgulho e uma satisfação que tenho a dizer para essa imprensa maravilhosa que nós temos, essa imprensa maravilhosa que nós temos aí, sabe? Ele tá falando bem da imprensa, olha que louco. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não Aí, tem cadê mais. o Vitor? Porque não tem mais corrupção nesse governo. Aí começou, o campeão, sabe o campeão voltou, Bem mito. apaixonado de time de futebol. Todo mundo foi. Aí ele continuou, seguiu dizendo: eu sei que isso não é uma virtude, é uma obrigação, mas fazemos um governo de peito aberto. Quando indico qualquer pessoa para qualquer local,
sei que é uma pessoa que tendo em vista a quantidade de críticas, sei que é uma boa pessoa quando vejo a quantidade de críticas que ela recebe por parte da grande mídia. Ou seja, o Bolsonaro quis legitimar a sua indicação do Cássio Marques, porque ele foi muito criticado por ser o Cássio Marques ser um juiz que tem muito apreço pela turma do Centrão, e aí ele foi muito criticado porque criticado pelos seus, por sinal, assim, muita gente que defende, um exemplo, o Caio Coppola, que é um jornalista super defensor do Bolsonaro, fez críticas duras dizendo que o Bolsonaro se corrompeu dos seus princípios porque se macumunou com o Centrão e caiu na velha política. E aí ele criou essa analogia de que ele acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no governo dele. Ponto. Eu queria trazer alguns dados e um pouco da repercussão disso. Primeiro, o primeiro a repercutir, pensando em Lava Jato, quando você pensa em Lava Jato, qual é o primeiro nome que vem à sua cabeça, Bruno? O Paladino da Justiça. Ah! O Tigrão da Constituição. O Tubarão Mr. M, o Mr. Moro. o Sérgio... Senhor Sérgio Moro, ele foi um dos primeiros a reagir e disse, uma frase dele isso a acabar com a Lava Jato é um triunfo da velha política e dos esquemas que destroem e fragilizam o Brasil, a sua economia, a sua democracia. Esse filme é conhecido, valerá a pena se transformar. Aí ele fala, valerá a pena se transformar numa criatura do pântano pelo poder? E aí ele também chega a dizer que acabar com a Lava Jato significa representa a volta da corrupção, não o fim da corrupção. Ou seja, eu tirei quem fiscaliza, a corrupção tende a voltar, porque a Lava Jato, entre todos os males ou não, é sim um símbolo de combate à corrupção no Brasil. E dentre males e métodos duvidosos ou métodos imorais, métodos não ortodoxos, não sei como você quer definir os métodos da Lava Jato, mas ela foi um símbolo de combate à corrupção. Dentro disso, virou-se essa discussão. Mas eu quero só trazer aqui alguns pontos. Bolsonaro desmanchou o COAF, que era aquele órgão alinhado ao Ministério da Economia, ao Ministério da Fazenda, que investiga movimentações atípicas, movimentações financeiras atípicas no Brasil. Tirou esse órgão da mão do Ministério da Justiça, colocou ele na mão do Ministério da Economia, dando a ele um caráter menos investigativo, porque não está mais na pasta da Justiça, mas está na pasta da Economia, que visa o desenvolvimento do país. Está sofrendo, está passando por um processo onde claramente vimos um vídeo dele indicando que interferiu na Polícia Federal. Indicou alguém que protegeria os seus filhos, principalmente. Pois na Procuradoria-Geral da República, uma pessoa, que é o Augusto Aras, que não estava na lista tríplice dos procuradores gerais e que é abertamente contra os métodos da Lava Jato. Se aliou ao Centrão. Essa indicação é aliada do Centrão. Centrão que tanto criticava por ter se aliado ao PT, ou seja, que era o mal da política, era o Centrão. O Bolsonaro defendeu isso o tempo inteiro. Outro fator, o Bolsonaro mudou a chefia da Receita Federal, ao que tudo indica, para blindar possíveis investigações contra o enriquecimento pouco convencional da sua família, porque são todos políticos, o enriquecimento destoa dos salários que os políticos ganham. Teve um processo muito claro de forçar a demissão do juiz Sérgio Moro. Não quero fazer aqui defesa, apesar dele ser meu herói, eu não quero fazer defesa aqui do juiz Sérgio Moro. Dentro de todo esse contexto, ainda a questão das rachadinhas do Fabrício Queiroz, o cheque de R$83 mil na conta da Michele Bolsonaro, sua esposa, e a denúncia da semana passada feita pela Folha do desvio de 7,5 milhões de recursos doados por empresas privadas que seriam destinados ao combate da Covid, que foram destinados para outra pasta. Então, você teve um desvio de recurso que não é permitido. Já levanto aqui,
se isso não é uma corrupção. Já levanto essa discussão. No mais, eu também quero levantar a dicotomia. Eu vou falar primeiro, tá, Bruno? Porque só tá aí você, para você também não ficar aí toda hora você falando primeiro. No mais, o Bolsonaro, mais uma vez, inicia uma narrativa que tem tomado o Brasil, que é a narrativa da anticorrupção e como se a corrupção fosse o único mal do país e ter um político não corrupto fosse o necessário para o desenvolvimento, para um processo, fosse o necessário para ser a pessoa ideal para dirigir o país. Como ele mesmo disse, não ser corrupto é uma obrigação, então não deveria ser uma característica de destaque de um representante do governo, de um administrador público. Deve ser obrigatoriedade, não característica diferencial. Então, na minha ótica, o Bolsonaro tenta criar uma narrativa que anula o fato dele ser um despreparado. Então, na cabeça dele é assim, ó, votemos contra o PT porque o PT é corrupto. E todo mundo que está na esquerda é corrupto, o que é uma mentira. Por mais que seja quase verdade, é uma mentira. Por mais que a gente ache que todo político é corrupto, é uma mentira, nem todo político é corrupto. Então ele fez essa narrativa, ó, eu não sou corrupto, logo mereço ser governante. Entretanto, eu já discursei isso em outros episódios, não basta não ser corrupto para ser um bom governante, para ser um governante de um país. Há também uma outra premissa que é estar preparado, ser preparado. E ser preparado nos diversos nortes, de ter conhecimento das questões sociais do país, estar conectado com essas questões, ter conhecimento técnico, vamos dizer assim, a respeito das questões. O Bolsonaro claramente não conhecia de economia e de outros muitos fatores e disse que o Paulo Guedes vai cuidar disso aí. Então, ter conhecimento de política, ter outros tantos conhecimentos, ou seja, ser uma pessoa preparada para exercer o cargo. E essa dicotomia não deve haver. A gente precisa de alguém que não seja corrupto. É fato, ok. Mas não é esse o único atributo para ser governante de um estado, de uma prefeitura ou de uma nação. Há outros atributos que devem ser levados em consideração, que é a questão do preparo. E aí eu te digo, o Bolsonaro não é nem preparado e com certeza não é uma pessoa não corrupta. Obviamente, quando eu digo com certeza, eu estou dizendo uma opinião própria, porque minha, eu não acredito que o Bolsonaro seja essa pessoa límpida que ele tanto defende ser. Porque ainda até então não temos nenhuma comprovação jurídica de que o Bolsonaro é um corrupto, ele não foi acusado, ele não foi acusado, né, de nada, e nem foi acusado não, mas não teve nem quando a gente bate o martelo, não foi processado, mas quando você termina, ele não foi julgado e acusado, né, como um réu, como culpado em nenhum processo jurídico, tal quanto o Lula já foi. De fato, isso é verdade. Mas essa dicotomia que ele quer trazer para o país é uma dicotomia muito perigosa, porque sim, eu quero um governante não corrupto, mas eu quero um governante também preparado. Não ser corrupto é o João da padaria, o contador o Fábio, contador, lá da esquina da Avenida Paulista, também o é. Não é corrupto. Mas isso significa que ele é preparado para ser o presidente do país? Para ser um gestor público? Para ser um administrador público? Um político? E eu acho que essa narrativa é uma narrativa muito enganosa e a gente precisa se atentar dentro de todo esse contexto. Porque claramente aquele vídeo, o Bolsonaro diz ali que vai interferir na Polícia Federal, e quem quiser interpretar de outra forma é porque é apaixonado por ele, porque ele deixou claro ali que ia interferir por seu favor. Temos um vídeo dele falando isso e eu não tenho como discutir o contrário. E fora as outras questões xenofóbicas, preconceituosas e o despreparo evidente dessa figura grotesca que se chama senhor Jair Messias Bolsonaro. Bruno, manda brasa aí. Nossa, Ô, eu puto, queria fazer fiquei uma bravo. pergunta para você. Faça, fica à vontade. Tudo bem com você? Não, brincadeira. Ah, obrigado, cara. Tudo é muito. Quando você diz que não basta não ser corrupto, você precisa ser preparado. Você acha que... Você deu o exemplo do fulano de tal, que não é corrupto, mas que não tem preparo. Mas você acha que alguém extremamente preparado, a pessoa que mais se preparou para ser o presidente do executivo ou para assumir um cargo político, se ele for corrupto, você acha que ele
vai ter um bom governo? Vai acontecer um bom... Não? Então, é uma dicotomia interessante, né? Porque a gente tá numa discussão, num dilema de ele é preparado, mas é corrupto. Vamos supor que o Lula fosse isso, tá? Ou o FHC, ele era muito preparado, mas ele era corrupto. E o Bolsonaro é um despreparado, mas não é corrupto. Cara, essa dicotomia não deve existir. Eu acho que tem que ter uma junção de preparação e incorruptibilidade. Obviamente, você tendo um governo muito preparado, mas corrupto, você tem um retrocesso, porque a corrupção é talvez um dos maiores, se não o maior, um dos maiores males contra o desenvolvimento de uma nação. A corrupção no Brasil quebrou o país. Não foi a Lava Jato. A Lava Jato descobriu a corrupção. Você não pode culpar quem descobre o crime de ser o causador dos males do crime. Então, a corrupção no país destruiu o Brasil. O Brasil passou por uma crise ferrenha devido à corrupção sistêmica de longos anos. Mensalão, Petrolão, tudo escancarou isso. Então, obviamente, é um fato. Isso ele tem razão. Entretanto, um governante não corrupto, mas despreparado, também é um retrocesso, porque vide o tanto de crises institucionais que o Bolsonaro criou por um puro despreparo, por não conhecer das coisas, por ser... Olha que o Bolsonaro tem que se alinhar à velha política que ele tanto criticou, que por sinal ele se favoreceu dela por longos anos, porque só assim que seu governo vai se estabelecer. Porque ele sabe que para se manter no poder, ele tem que entrar nesse jogo. E aí você diz para mim que um aliado do Bolsonaro, que é o Roberto Jefferson, acusado no processo do mensalão, ele é puro? Então não me venda que você é o senhor purão, o senhor Messias Bolsonaro, porque o senhor não é o senhor purão. Eu sei que o senhor rouba troco da padaria, é isso eu quero dizer. Vai lá, Bruno. Mas eu não concordo, acho que uma coisa não deve estar desatrelada da outra. Não é essa discussão. Tem que ter as duas coisas numa só. Uhum. Só quando a gente pensa o que é corrupção, a gente sempre atrela a desvio, roubo de dinheiro público, né? Mas o termo corrupção, no sentido filosófico estrito, significa a alteração de um corpo ideal. Por exemplo, você está na sua saúde plena, o seu corpo ele está perfeito, certo? Quando você adoece, você tem uma corrupção do seu corpo, porque algo nele para de funcionar perfeitamente. Então, a corrupção, ela é a alteração num corpo perfeito, certo? Esse corpo pode ser um corpo político, pode ser a natureza, né? Por exemplo, numa interpretação cristã, o homem, ele é corrupto por natureza. Por quê? Porque ele tem a natureza menor, a natureza decaída. Então, a gente vai pecar, a gente vai se corromper, entendeu? Então, o homem, ele vai ter pensamentos errados, ele vai, enfim, ele vai sempre se distanciar da perfeição. Isso é se corromper. Nesse sentido, roubar dinheiro é corrupção, mas também você mentir é uma corrupção. Nesse sentido mais estrito, porque o sentido mais estrito ele é muito mais geral. Então, você mentir é corrupção. Você não ser virtuoso é uma corrupção, certo? Você está se distanciando da perfeição. Nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro é extremamente corrupto, porque eu não acho ele virtuoso. Você não ser preparado nesse sentido também é ser uma corrupção, porque para você ocupar um cargo, você tem o ideal de preparação. Se você que corromper também é um movimento. Então, se você tem que estar no estado perfeito para se corromper. Então, na questão preparação, o Bolsonaro não é corrupto. Só molhar as palavras. Ok, mole, fica à vontade. Para que elas fiquem mais líquidas. Líquidas e lubrificadas. Entrem com mais facilidade. Facilidade, né, no ouvido do nosso... Querido ouvinte e telespectador, porque agora ele assiste, né? Isso. Então, nesse sentido mais geral de corrupção, o Bolsonaro ele é corrupto porque quando ele mente, quando ele propaga uma fake news, quando ele ofende alguém, quando ele não dá
valor às palavras que ele diz, porque ele fala, acabei com a Lava Jato. E aí, na live que ele faz, ele fala, não, quando eu falo que eu acabei com a Lava Jato, eu quero dizer que não há espaço para a Lava Jato agir no meu governo, porque o meu governo é perfeito. Ele está corrompendo o significado das palavras, porque você dizer eu acabei com a Lava Jato é você dizer que você acabou com a Lava Jato. E ele disse que acabou com a Lava Jato, depois ele mudou o significado da palavra. Então ele corrompe as coisas, né? E no sentido da virtude clássica, da virtude grega, uma pessoa que se corrompe sua virtude, ela é uma pessoa que se corrompe em qualquer parte. Então, se ele se corrompe na sua virtude, se ele ofende as pessoas, se ele fala que isso para mim é ser completamente virtuoso, né? Você xinga os jornalistas, um presidente fazer isso, você falar que usou dinheiro o auxílio que o legislativo recebia para comer gente, igual ele fala, isso é não ser virtuoso. Quando você faz isso, os gregos dizem, você não é virtuoso, você é completamente corrompido. Você vai se corromper em qualquer instância, né? Então, ou seja, você não é moral. Uma pessoa que não é moral é uma pessoa que rouba, entendeu? Uma pessoa que faz essas coisas que estão conectadas ao sentido de corrupção. Então, por mais que a gente não possa dizer juridicamente que ele é corrupto, moralmente ele é corrupto, sabe? Muitos cristãos apoiam ele. Ele corrompe a ideia cristã, né? No debate presidencial, a candidata Marina Silva falou: na Bíblia fala que você não pode incitar as crianças à violência. Você fez uma criança fazer uma arminha, né? Ou seja, isso é uma corrupção da doutrina. Então, Daquele valor, né? uh-huh. Então, ele corrompe, como você acabou de falar, ele corrompe não só o valor cristão, mas ele corrompe vários valores da sociedade. Então, no sentido jurídico, a gente realmente ainda não pode falar. Esse ainda não pode falar, ainda pode ser uma provocação, mas a gente não pode dizer que no sentido jurídico ele é corrupto. É, porque Mas ele é réu em julgamentos, né? Ele é réu, ele já é réu no julgamento da interferência da Polícia Federal, a família já é réu na investigação das rachadinhas no E Rio de ele Janeiro. ele é réu também naquele caso que ele falou daquela jornalista que ele falou, eu só me estrupo porque você não merece. É a Glaze, é uma outra política, né? Glaze Hoffman, não foi a Glaze? Então ele já é réu em processos que, uma vez julgado, tramitado, todos os trâmites feitos ele julgado, a gente vai descobrir se ele foi condenado, se ele é culpado ou não. Mas eu tô contigo, assim. Obviamente, todos os exemplos que você deu estão no âmbito pessoal, e aí você está transferindo ali, segundo a lógica da virtude grega, de que, sendo uma vez corrupto no âmbito pessoal, é corrupto em qualquer âmbito que você esteja, né? Então a sua administração também vai ser corrupta. Mas, Bruno, você consegue separar o erro da corrupção? Porque eu posso deslizar no meio do caminho por não ser um ser perfeito. O que seria o ser corruptivo? O que é? Quando define qual é o limite que eu digo, esse cara errou e esse aqui é corrupto? Ô Silas, antes disso, só fazer, eu acho que eu falei estrupo e é estupro, ele falou para Maria do Rosário, Maria aquela. do Rosário, isso, Maria do Rosário. Então, eu acho que quando você erra, você se corrompe. Você corrompe, mesmo que seja sem querer, né? Você se corrompe de alguma forma. A questão é que quando a gente. É meio que uma. Você olhar para a pessoa e poder dizer o que ela é, a identidade dela, se ela é uma pessoa corrupta ou não. O Aristóteles ele trabalha isso de uma forma muito interessante num livro chamado Ética a Nicômaco ou a Nicomaqueia em algumas traduções, que ele diz: quando a gente vai poder falar de uma pessoa se ela é uma pessoa moralmente certa ou não, se ela é uma pessoa virtuosa ou não. Você tem que olhar as coisas que ela fez. Se ela errou uma vez, ela se corrompeu. Não adianta. Errou uma vez, se corrompeu, já era. Mas ela acertou na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ela começou a sempre a acertar. Chega no final da vida dela, você olha e fala: ela foi uma pessoa virtuosa.
Agora, se ela erra uma vez, erra duas, erra três, erra quatro, erra cinco, qual que é a identidade dela? A gente tem que pegar a identidade da pessoa. Né? Não adianta falar, mas meu coração é bom. Você errou sempre, então você não é virtuoso. Meu coração é bom, mas matei 12 mil pessoas, né? Não, você sempre fez isso. Você pode cometer um super erro uma vez, mas se depois disso você só acertou, você não é errado, você não é corrupto. Então, eu acho que um erro, ele corrompe a pessoa. Respondendo essa pergunta, um erro, ele corrompe a pessoa. Mas você pode não errar mais. A questão está aí, né? No hábito, na identidade. Ninguém é um ato, né? As pessoas são um Aham. processo, né? Eu também sou Sim, a dessa. gente comentou isso, eu acho que não sei em qual podcast, mas do direito de falha, né? Uhum. Que é a Então, ideia de poder falhar, né? Quando eu falho, não implica que eu sou aquilo. isso. Quando eu minto uma vez, sempre que eu sou mentiroso. Se eu minto sempre, aí eu sou um mentiroso. Mas se eu mentir uma vez, eu menti. Não, isso não me define. Mas a Então, repetição do a ato define o que questão, eu sou, né? a questão é essa, por exemplo, o fato de você se retratar e enxergar o seu erro é uma indicação, tá? Não é a reparação, não é a resolução do erro, mas é uma indicação de que você tende a acertar, a agir de forma virtuosa. É. Mas quando você não se retrata, quando você não aceita tratar aquilo, você continua errando. Você é aquilo, né? De fato. E nessa lógica fica muito claro o exemplo. Quando a gente tem aquele vídeo na reunião ministerial do Bolsonaro indicando a sua interferência no tecido, no corpo democrático, constitucional, de que o presidente não pode interferir na Polícia Federal e ele vai interferir, ou seja, houve uma corrupção que ele não se retrata, e aí ele aceita isso, e aí já há uma denotação. Além de todos esses casos que nós estamos falando, que ainda estão em trâmite de julgamento, estão sendo investigados, em algum momento a gente terá alguma resposta, e até não ter, eu não posso afirmar. Mas eu digo, o Bolsonaro purão, o Bolsonaro de Calcutá, não me convence, meu amigão. Não me convence. Esse Messias não me convence, eu não ponho a mão no fogo por ele. E a última notícia é: pega a guitarra, Bruno, pega a guitarra, porque a gente vai falar dele. Essa semana, infelizmente, muito novo, aos 65 anos, o guitarrista da banda Van Halen, o Ed Van Halen, faleceu após uma luta contra o câncer. E foi uma morte muito sentida, porque ele é uma das referências da música nos últimos anos, principalmente no último século. Ele foi um guitarrista extremamente virtuoso, que difundiu técnicas muito interessantes, utilizou de artifícios muito bacanas, não só para guitarra, mas também para o teclado. Ele era guitarrista e tecladista, tanto que a música lá, a famosa, era, que a gente começou o programa fazendo a Jump, aquela da banda Van Halen. Tem o uso do sintetizador, que ele difundiu pelo mundo, e o solo de guitarra tem o uso da técnica, mostra aí agora, Bruno, que é o tapping, que é a ideia Ó, de você eu bater. vou mostrar com o amplificador desligado e depois eu ligo, tá? Então, Sim, desligado. Não sei, acho que não dá para ouvir. dá para ouvir um E pouquinho. agora eu vou ligar aqui, ó. Tá igualzinho, viu, Bruno? Acho que o ouvinte ali que tá no Spotify nem percebeu que é. Ele percebeu que é um amplificador É um dos bons, amplificador assim. valvulado dos bons, esse aqui. É um valvulado dos bons. Ele tinha um câncer, ele estava internado no hospital em Santa Mônica, ele lutava contra um câncer na garganta desde 2014 e ele faleceu essa semana. Fundador da banda Van Halen, junto com o seu irmão, o Alex Van Halen, e fizeram muito sucesso na década de 80 e até hoje é uma banda muito lembrada. E o Ed Van Halen é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Por sinal, você já ouviu falar no grupo G3, que o Joe Satriani comanda, que é um grupo de 3 guitarristas que viajam o mundo tocando, ele escolhe 3 grandes guitarristas, o Joe Satriani é outro grande guitarrista, e o Ed Van Halen foi convidado várias vezes, ele recusou todas, mas foi convidado, e é reconhecido. E só para dar um exemplo aqui no Brasil, para quem conhece, quem gosta de música, eu vou dar 3 exemplos de guitarristas que são muito bons e influenciados diretamente pelas técnicas do Van Halen.
Um pra galera mais gospel, que é o Juninho Afran, um guitarrista da banda Oficina G3, um grande guitarrista. Outro é o Kiko Loureiro, que é o guitarrista da banda Angra, foi guitarrista por muito tempo da banda Angra. E outro o Marcão, que é o guitarrista do Charlie Brown Jr., muito influenciado pelas técnicas do Ed Van Halen e é reconhecidamente um dos E maiores o guitarristas de todos Carlinhos os das tempos. cordinhas. E o Carlinhos das Cordinhas, que quem não conhece. E o Bruno, para quem está assistindo no YouTube, viu que o Bruno altamente influenciado por Ed Van Halen. Depois, e ó, é muito bacana. É muito triste, né? Por ele morreu cedo, uns 65 anos. Hoje, 65 anos é possível ter uma vida bem tranquila, né? As pessoas geralmente hoje vivem muito mais tempo. E, 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 e virou, assim, vários. A repercussão foi tamanha. Vou falar assim, uma fala do Flea, que é o baixista do Red Hot Chili Peppers, aquele todo doidão, né, que tocou pelado no Rock in Rio e tudo mais. Ele fez uma frase muito bonita, falou: espero que você toque com Jimmy hoje à noite, fazendo uma referência ao Jimi Hendrix, porque o céu acabou de ganhar um outro grande guitarrista. E imagine ali uma noite Jimi Hendrix e Ed Van Halen. Vai ser uma coisa. Eu já estou organizando uma equipe técnica, o pessoal do marketing, porque quando for a minha vez, né? Porque juntando o episódio passado e esse, que o episódio passado a gente falou da morte do Kino, a gente pode chegar à conclusão que as pessoas estão morrendo, É, né? É um foi fenômeno, uma conclusão nova, né? uma conclusão assim, que vocês podem ver minha genialidade, mas quando for a minha vez, eu vou fazer o Rock in Cell, que vai ter todo mundo. Esse é um evento, vai ter gente que vai querer adiantar aqui para ir no meu Sabe, evento. O Rock in Cell vai ter, tipo, Tim Maia tocando com Jimi Hendrix, os negócios assim. Kurt Cobain cantando com Ed Van Halen, né? Vai ser Sim, todo mundo. Amy Winehouse e Janis Joplin. Olha essa dupla, cara. Imagina, vai ser Rock in Cell. Caramba. O interessante do Ed Van Halen é essa essa caracterização da influência dele, né, para novas técnicas, a influência musical, a influência da banda, né, Bruno queria falar um pouco sobre disso, né, da influência da banda que na década de 80 ali era um músico muito virtuoso com um apelo extremamente fora do convencional quando se pensa em músico virtuoso, né, porque quando a gente pensa em músico virtuoso, a gente está pensando em música clássica, música erudita, e o Uma Bruno queria música falar um com pouco disso. gosto, como eu vou dizer, quase aristocrático, né? Só os melhores. A aristocracia é o governo dos melhores. Então, uma música aristocrata é uma música para os melhores, as pessoas de intelecto mais evoluído, que Intelecto musical mais sim, evoluído. eu nem conheço nenhuma porque eu não tenho intelecto para conversar com essas pessoas. Tá? É, eu Eu evolu- ficaria. Eu falo oi, ela. Oi? Oi é uma palavra tão complexa, cheia de meandros e profundidades. Você consegue. Cara, chega. Tá bom, valeu, é nóis. Mas fala aí, Bruno, sobre isso, né? Porque tem um apelo extremamente popular, né? Então, um show dele, que vocês podem procurar no YouTube, é um show extremamente cênico, né, no sentido de ter várias encenações, tem artifícios artísticos, e um apelo radiofônico popular muito grande, né? Ele fazia as músicas, as canções, para serem ouvidas e cantadas Olha pela isso aqui, massa. ó. Pá, 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 parará, pá, pá. Quem não conhece isso aqui, moleque? É muito popular. Todo mundo. Então, apesar de ser um gênio extremamente influenciador e ter desenvolvido técnicas como a do tapping, desenvolvidas elas assim ao máximo que ele pôde e com isso chamar a atenção, né? Ele era popular, né? Então, o Silas gosta de muitas bandas que são populares e ao mesmo tempo conseguem ser extremamente sofisticadas. E isso é muito legal para um artista. Eu acho que isso é um ponto do artista de nobreza. Ele aceitar que ele quer fazer música para todo mundo merece ouvir a música dele, então ele faz uma música de gosto popular, mas ele trabalha duro para sofisticar a música dele, né? Por exemplo, o Tim Maia, você pega o Tim Maia, a música dele é extremamente simples, tem músicas dele que só tem uma nota,
uma nota. Ele fala no show dele, ele chama o maestro e fala, meu, o maestro estudou 20 anos de música para tocar só uma nota. É. Que que é aquela música que ele fala, não quero trabalhar, uma música do Tim Maia, esqueci agora. Tá, Só não, quero também não vou. sossego, Eu sou. Eu só quero quero o que é eu quero sossego. É. é Essa música é toda em sossego. dó, só tem um dó. Então, aí você vê, caramba, a música, ela tem uma letra simples, ela tem uma nota só, mas ela é extremamente sofisticada. O contrabaixo faz um looping, né, que é típico do blues e do jazz, né? Então, você tem também um jogo de metais super sofisticado, né? O jeito que ele trabalha a letra encaixando exatamente na harmonia e na batida da música é muito legal. A bateria do Tim Maia, dessa música, é uma bateria de samba que ele encaixou numa harmonia de jazz. Então, de funk, na verdade, não é jazz especificamente falando, é funk. O funk Então, clássico. isso. Então, extremamente sofisticado e extremamente popular. Isso eu acho que é muito nobre de um artista e que o Van Halen executou. E sabe o que é legal? Eu acho que também é rico de nobreza. Você muito bem citou que eu gosto muito de bandas que fazem isso, porque eu sinto que há um menosprezo pelo popular. Isso na década de 90 e 2000, assim, como era muito claro, né? Tipo, as bandas pop, essa é banda pop, essa aí é modinha. E tinha um desprezo por isso. E quando você tem bandas com muita qualidade que se voltam a atender o maior número de pessoas possível, você tem quase como um movimento de nobreza em querer levar o gosto médio para que ele não que ele seja, ele pode ser o gosto médio no sentido de ser o gosto que é a média, né, que a maioria das pessoas gostam, mas não necessariamente ele tem que ser medíocre. Você não joga essa régua para baixo, você tem um trabalho de elevar essa régua. Porque a música, além de todo o caráter espiritual que a música tem, que é um caráter subjetivo de transformar, aquelas músicas do Beethoven, do Bach, do tem outro nome gigantesco da música clássica, do Mozart, que você tinha ali, você não tinha letras, mas você tinha uma sinfonia que mexe com o seu espírito, que você sente nas notas o sentimento que o autor da canção quer passar, que o compositor quer passar. Olha a profundidade que a canção tem de vibrar o teu corpo em ondas, em ressonâncias que mexem com o seu sentimento, que é lindo e profundo, ao mesmo passo que ela também tem o simples fato de querer te trazer momentos agradáveis, de te entreter, de te levar a uma reflexão a partir de uma letra, de te dar um momento de descontração que seja gostoso, de descompressão, que te tire de problemas que você tem na vida. A música tem essa capacidade. E quando você leva isso de trazer conceitos nobres, né? A gente tem muita música que eu e o Bruno, por sinal, lembra a vez que a gente teve uma metanoia com a música do Skank, Resposta, que é o início dela, que a gente nunca tinha Uhum. percebido que o início da música do Skank, Resposta, é uma frase de término de relacionamento tão profunda, tão bonita. Então, eu acho isso muito nobre, de você trabalhar com gosto popular, mas para alavancar aquela régua para que ele não caia na mediocridade, para que ele seja médio, que ele seja agradável a todos os ouvidos, mas para que ele não seja medíocre. Eu gosto muito disso mesmo, de fato. Eu acho isso muito bonito, por sinal, sabe? Eu acho às vezes muito elitista o músico que acha que a sua música não é para todos. Cara, quanto mais minha música chegar às pessoas, mais feliz eu fico, porque é um sinal de que eu tô me conectando com elas com a arte, né? Assim, uma arte que alcança as pessoas. Eu não tenho problema, tanto que eu já critico muita gente que acha ruim a arte do Homero Brito, só porque é popular. Cara, você pode não gostar por outros fatores, mas só porque ele é popular, da onde uma arte ser popular é um demérito, sabe? É isso que eu fico sempre. Por que a música ser popular é um demérito? Eu fico sempre muito incomodado com isso. Necessariamente um demérito. Pode ser um demérito, tá? Mas não necessariamente o é. Não sei o que você tem a dizer aí, Bruno. Acho que a gente tem gente que vai trabalhar essa questão da estética, do gosto médio, né? Na filosofia, né? Eu acho que sim, tem a questão do senso comum, né? Mas eu não entendo muito sobre isso, não. Mas é bem legal, né? Você vê assim um cara muito virtuoso
num nicho extremamente popular e que influenciou muita gente, que hoje, por sinal, talvez não seja tão popular quanto ele foi, né? Sim. Quanto o Van Halen foi. Legal, né? Muito bom, meus amigos. É assim que a gente termina o piloto central, com a indicação do Bruno e ouvindo um jump aqui, fazendo um tapping aqui, tô fazendo um tapping no meu corpo, ó. No braço do meu corpo, né? Não no braço da guitarra, tô fazendo um tapping, tô tocando aqui. Por sinal, eu gosto muito de me tocar. Brincadeira, no bom sentido, brincadeira. Bruno, indica aí seu livro, dê suas considerações finais e vamos seguir. É nóis. Livro que eu tô tentando indicar alguns episódios e não consigo, então vou vingá-lo agora. É o Discurso do Método do Descartes. É um livro DK, por favor, tá? DK. Descartes. Descarte, tem um S lá, né? É o Renato das Cartas. Renato das Cartas, René Descartes, que ele é um dos pilares da ciência contemporânea, da ciência moderna. Nesse livro que começou essa ideia do método científico. E, bom, vocês podem ler, porque é um livro fácil de ler, e ele fala sobre uma frase que todo mundo... Eu fiz Instagram e eu sigo... Olha as hashtags que eu sigo. Hashtag René Descartes. E eu achei que eu ia encontrar muita coisa interessante. Meu, o pessoal falando, debatendo Descartes, porque eu estudo Descartes, né, para quem não sabe. Aí eu falei, pô, uns interlocutores agora na pandemia, que eu não vou para a universidade, né? Mas eu só vejo as pessoas que postam fotos e querem colocar frases conceituais. E aí coloca uma... Penso logo existo, que é do Descartes. E muita gente posta falando assim, é uma frase dele, do discurso do método, que é assim, não vale nada você caminhar achando que está certo se você não tem um método. E algumas traduções isso fica mais ou menos melhor do que você fazer muito bem as coisas, é fazer as coisas certas, né? Porque método significa caminho, e você encontrar um caminho entre vários, se o seu caminho for certo, você pode andar bem devagarzinho. Tudo isso é metáfora do Descartes. Você pode andar bem devagarzinho. Se você estiver no caminho certo, é melhor do que você sair correndo no caminho errado. Então, é um livro que ele sempre fala em primeira pessoa. É muito interessante, é muito bonito e gostoso, assim. O jeito do Descartes escrever é muito encantador, né? É tudo casadinho, né? Muito legal. E essa frase, penso logo existo, é quando você descobrir o real sentido dessa... Quando você descobre o real sentido dessa frase, você fica encantado, porque... eu não vou falar aqui, porque vai estar lá no discurso do método para você ler, mas quando a gente descobriu, eu lembro, Bruno, que a gente na faculdade ficou, cara, eu nunca pensei que o penso logo existo surgiu dessa ideia. Tem toda uma ideia por trás que é fantástica, é muito que é a tal da dúvida hiperbólica, que o Bruno tem um artigo muito bom a respeito disso, que ele podia publicar por sinal no nosso site, que é um artigo muito legal, já li umas 12 vezes. Depende do jabá, né? E vale a pena conferir, porque olha aí, hein? Muito conhecimento, piloto central. Valeu, sobe a vinheta! E nos despedindo aqui, lá, pega a guitarra, Bruno, pega a guitarra de novo, vamos aqui, ó. A vinheta é outra, mas a gente vai fazer um som do jump aqui. Valeu, meu amigo, bom fim de semana pra vocês. É isso aí, piloto central na área, já em todas as redes, divulga a gente. Faz o tap aí. Vai estar lá no YouTube segunda-feira hoje. Hoje que você tá ouvindo aí já tá lá no Spotify. Um abraço, beijo. O Bruno, você tá aparecendo, sabe quem? O Liminha não, cara. Lembra aquele cara?